Agora, como nesse mundo onde a fala né? Cada um que cuide da sua vida aí e enfim, vou me relacionar com a dor minha e resolver ela, né? Que é um mundo que eu acredito sim, a autogestão, a autorresponsabilidade, também acredito nisso. Uhum. Mas como a gente equilibrar, cara? Porque assim... Entre compartilhar a dor e lidar com ela sozinha. Isso, porque tem um outro lado, né? A gente que já viveu muito essa rotina ministerial, por exemplo, também tem o outro lado de eu entrar muito. É uma linhazinha, né? Tênue. Mas cuidado. E entrar muito nesse lugar de dor do outro me incapacita de auxiliar. Com certeza. Muitas vezes. Eu acho que esse é um... Só que aí que tá, é o que eu tô falando. Tem os dois extremos. Tem o extremo de, mano, eu só tenho que cuidar da minha vida e eu, enfim, eu não sou capaz de resolver... de coletivo. Não vou olhar pro coletivo, mas também tem a linha. Eu vou olhar demais. Demais pra lá. Isso é um risco gigantesco na experiência pastoral. Né? O pastor, se você tá escutando esse podcast, inclusive, tem um pastor, olha, presta atenção no seu pastor. O pastor é uma pessoa que tá o tempo inteiro, ele tem que cuidar das pessoas, né? Além de ser o sustento dele, é o propósito dele. Então ele está extremamente focado em cuidar de outras pessoas. Só que nesse extremo foco, é muito fácil do pastor deixar de cuidar de si mesmo. Muito fácil ou da própria família, né? Principalmente da própria família. É muito comum isso, né? Muito comum. Então, cara, eu acho que o segredo, né, é você estar em comunidade também, sabia? Sim. Porque, por exemplo, se eu tô numa comunidade possivelmente de pastores, né? Uma rede de relação. Uma rede de relação aquela sua rede de relação íntima, onde você pode ser vulnerável, sabe? Pastor tem mania de querer manter aquela postura pra poder ajudar aquelas pessoas o tempo inteiro, né? Preciso estar saudável pra ajudar essas pessoas o tempo inteiro. Só que pastor é ser humano também, então ele não está saudável o tempo inteiro. Ele tem suas crises, ele tem suas tristezas, ele tem suas depressões, enfim. E o que salva, né, eu acho que um pastor, por exemplo, de cair nesse lugar, nesse triste lugar de não cuidar de si mesmo, são as pessoas à sua volta também. Né? Eu preciso nutrir relações à minha volta, como por exemplo com a minha esposa, para que minha esposa consiga me perceber num dia mal e minha esposa possa cuidar de mim também. Eu preciso me permitir deixar-se ser cuidado. E como que eu faço isso? Nutrindo uma rede de relações íntima, onde eu posso ser vulnerável. Sim. Se não, você morre. E sabe o que eu penso, cara? Eu acho que, como o nome, né? Ser humano, pode ser humano. Eu não acredito numa vida linear. Numa vida... Não existe vida sem linear. Variação. Só se você for um robô. Eu acredito humano, né? Eu acredito que o que a gente precisa estar sempre? Sensível, aberto e sempre em comunidade. Por quê? Porque vai ter hora que o Dudu vai ter que olhar pra mim e falar: pô, Tico, você tá meio frio, cara. Você tá pensando mais só em você, Tatá e Valentim, né? Você tá meio frio, você tá meio só pensando na sua casa ultimamente, né? E aí me abre, porque o Dudu tem voz na minha vida. Pastoral, inclusive. Então eu falo: opa, peraí, preciso voltar a sentir mais a dor do outro. E ao mesmo tempo, ele mesmo também, lá no dia a dia, pode chegar pra mim e falar assim: mano, na moral, tira uma semaninha. Fala com os caras aí, tira uma semaninha, pô. Pra você ficar sem atender ninguém. Você tá precisando olhar pra você um pouquinho. Você tá precisando cuidar da sua mulher, do seu filho e de você mesmo. Até seu semblante tá... Sim. Então eu acho que a gente vai passear muitas vezes por essas ondulações. E aí talvez o segredo seja a gente estar... Mas ele só consegue, o pastor só consegue fazer isso, né? Se mostrar, se antes ele definir quem são as pessoas às quais ele vai se mostrar. Senão ele não vai fazer isso nunca. Sim. Ele é tentado a não fazer. E se for vulnerável, né? Porque se o pastor vestir a capa do herói... Não, a verdade é que o pastor já veste capa de herói. Exato. Que é até um ponto que eu queria até uma crítica. A próprio sistema eclesiástico, vamos dizer assim, de igreja. Que... por exemplo, quem tem me ensinado muito sobre isso e vulnerabilidade é ali, ó, tá sentado ali, minha esposa. Porque até eu acho muito interessante assim, porque a carga da capa do herói, igual o Du disse, que mesmo se você não quiser, tipo, você vai ter essa capa. Você pode tentar o máximo possível. As pessoas vão colocar mas as pessoas vão colocar ela em você. E eu acho que isso é culpa, muitas vezes, da própria história eclesiástica da igreja, dos títulos, né? Tipo, hoje quando as pessoas falam: você é pastor, a primeira pergunta que eu faço: o que é pastor?
Porque essa pergunta, o que é pastor, ela já foi feita na cabeça da pessoa milhares de vezes. E ela já tem uma pré-concepção do que Existe um estereótipo do que é um pastor, né? Então, tipo assim, falou pastor, primeira coisa que pensa, pô, é alguém que consegue ter resolução de problemas, de dor, é alguém que pode... É herói. Uhum. É a capa do herói. Extrema inteligência emocional, tem conteúdo pra toda e qualquer pessoa, sabe lidar com a dor. Deve ter uma família maravilhosa. Não deve errar, não deve brigar, não deve ficar irado. E isso pra mim é culpa, cara, do sistema. Quando a gente olha pro modelo de Jesus, que não fundou nenhuma religião, a gente enxerga alguém que chamava as pessoas para suas vulnerabilidades. As suas próprias, né? Então, eu acho muito massa isso daí que você diz, Dudu. Tipo, quem são essas pessoas? Porque também tem o lugar certo de fazer isso, né? Tem o lugar certo. Mas eu sou uma pessoa que sou muito adepto à cultura do anti-herói. Porque, por exemplo, hoje a gente é doutrinado, né? Enfim, história, tudo. Filmes, tudo tem um herói. Tudo tem um herói. E eu gosto muito, quando eu comecei o Pó do Ser Humano, quando a gente começou a conversar sobre isso, veio uma palavra na minha cabeça que é o seguinte. O que é educação? Que eu vou criar uma área educacional. E aí vem a seguinte pergunta. O que é educação? E aí o que ficou martelando na minha cabeça é educação é emancipar. E o que é costume hoje acontecer? Até eu que estou dentro do mercado digital, o costume eu não posso emancipar. Porque se eu emancipo as pessoas, eu deixo de ser o herói delas. Ela deixa de depender de mim. E eu deixo de vender. E eu perco, né? Eu preciso manter a pessoa acreditando que eu sou o herói dela. E pra mim isso vem muito de uma influência eclesiástica da igreja, cara. De título, de papel, de hierarquia, de... Dominação, né? Dominação. Então, quando eu falo de controle, de não poder ser vulnerável, porque quando eu vou ser vulnerável, talvez eu seja punido. Ou talvez vão deixar de acreditar que eu sou um herói. Né? E então, eu acho que isso é não é à toa que você pega aí 60%, mais ou menos. Da última vez que eu vi, estava quase 70% das pessoas envolvidas que vivem dentro de ministérios em depressão. Sim. Porque as suas cabeças, quando deitam no travesseiro e colocam em simetria a sua fala e a sua vida, elas ficam desesperadas, cara. Sim. A gente escuta muito, né? De pastor se suicidando.